Muito boa noite, graça e paz para todos vocês. Eu fico muito feliz de poder retornar aqui a Lagoinha e ver o que o Senhor tem feito no meio de vocês e através de vocês. Isso me deixa muito feliz, porque é para isso que vocês foram colocados aqui, é para isso que vocês estão aqui, né? É para isso que o Senhor trouxe, né, essa igreja para cá, e eu fico muito feliz por isso, né? Então, para quem, como ele já falou, meu nome é Dorivan Melo, eu sou paraense. Agora até o rapaz perguntou para mim se precisava que traduzisse alguma coisa, mas eu sou paraense, caboquinho mesmo, lá da praia de Ajuruteua. Eu nasci lá e eu costumo sempre dizer isso porque para mim é um privilégio muito grande, que a minha família toda praticamente, eles são pescadores de peixes lá naquela praia. Mas Deus me escolheu não para ser pescador de peixe como eles, que é uma profissão muito linda também, mas me chamou para ser pescador de almas lá do outro lado do mundo, e eu louvo a Deus por isso. Me sinto privilegiado, porque quem somos nós, né? Para Deus escolher a gente para ser alguma coisa, para falar em outras línguas, para andar para cima e para baixo pelo mundo afora. Gente, Deus é simplesmente tremendo. Eu vou pedir para que passe um vídeo rapidinho sobre a Indonésia, sobre o trabalho que a gente faz lá, e depois eu vou voltar a falar com vocês. Pode soltar o vídeo, por favor. Bem-vindos à Indonésia. A Indonésia fica localizada no continente asiático. É o maior país arquipélago do mundo, possuindo cerca de 17.500. O país está situado em uma região conhecida como Anel de Fogo, numa cadeia de cerca de 200 vulcões, dentre eles 130 ativos. É uma área onde as placas tectônicas estão todas desorganizadas e estão em constante movimento. Por isso, as frequentes catástrofes naturais do país, como erupções vulcânicas, terremotos, maremotos e tsunamis. A Indonésia possui a quarta maior população do mundo. São cerca de 280 milhões de habitantes, divididos em cerca de 300 povos e etnias, falando mais de 700 línguas e dialetos diferentes. Cerca de 90% dos indonesianos são islâmicos. É o maior país muçulmano da Terra. E apenas 7% da população é cristã, dividida entre católicos, evangélicos tradicionais e pentecostais. Em Surabaya, segunda maior cidade da Indonésia, depois da capital Jakarta, situada na parte leste da ilha de Java, crianças, adolescentes e jovens, vindos de diferentes vilarejos e ilhas remotas, em situação de risco ou de extrema pobreza, finalmente puderam encontrar um abrigo, ou melhor, um lar. Esse é o Ministério Casa Lar, um trabalho missionário que existe há mais de 20 anos, que tem como objetivo principal oferecer um lugar seguro e acolhedor para essas crianças, adolescentes e jovens. E muito mais que isso, ser uma verdadeira família, onde os princípios e valores de família são restaurados em suas vidas. Aqui, todos são irmãos e responsáveis uns pelos outros, tudo sob os cuidados e máxima atenção dos diretores da casa, o casal de missionários Dorivan e Esther Melo. Ele brasileiro, ela chinesa-indonesiana, o Papi Dodô e a Mami Esther, como são chamados por todos. Na Casa Lar, todos são assistidos de forma integral em todas as áreas da vida, além de abrigo, alimentação adequada, saúde e educação. Em casa, todos são discipulados, a fim de que sejam transformados à luz da palavra de Deus.
que aprendem sobre os princípios e valores da fé cristã e também da família, tendo Jesus como Senhor e Salvador, e também a Deus como um Pai que ama, independente das circunstâncias. O Ministério Casa Lar é totalmente de cunho filantrópico e vive o desafio diário de manter o espaço somente com ajudas voluntárias e doações ofertadas por amigos do Brasil e também da Indonésia. As finanças são como verdadeiros gigantes a serem vencidos dia após dia. Desafio de fé e confiança em Deus para o suprimento de todas as necessidades, como alimentação, mensalidades da escola, vestuário, água, luz e etc. Para isso, necessitamos de mais mantenedores fixos, pessoas que sejam compromissadas em investir na obra missionária e no reino de Deus, a fim de que todas as despesas mensais sejam supridas e que possamos continuar assistindo a todos os nossos filhos. Junte-se a nós! Glória a Deus. Eu fico vendo o vídeo, fico vendo eles e eu, sei lá, não aguento mais já estar aqui. Eu vou embora agora na próxima terça-feira, eu vou estar viajando para lá. Graças a Deus que as portas abriram lá, as fronteiras, né? Eu vou poder voltar. E essa é a igreja que Deus tem colocado sob a minha responsabilidade e da minha esposa. São 72 filhos que nós temos, são 45 meninos e 27 meninas, vindo de diferentes ilhas e povos da Indonésia. Como vocês viram aí, né, a Indonésia é o maior arquipélago do mundo, são mais de 17.500 ilhas que compõem a Indonésia. Então pensa assim num monte de praia, num monte de ilhas que não dá nem para a gente imaginar. Apenas cerca de 12 mil dessas ilhas são habitadas, enfim. E essa é a estratégia que Deus tem dado para a gente diante dessa situação, como vocês ouviram. A Indonésia é o maior país muçulmano da face da terra. São cerca de 290 milhões de habitantes. E cerca de 90% dessa população é islâmica. E lá nós não temos a oportunidade como vocês têm. Eu fico muito feliz quando eu chego numa igreja como essa, né, com toda essa tecnologia, com toda essa liberdade que vocês têm, né, de cantar, de louvar, de exaltar, de dançar, e tem libras, e tem muita coisa para a gente fazer. Eu fico assim, Deus, quando é que lá na Indonésia a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim? Porque, sabe, eu como brasileiro, eu fico muito feliz. Mas infelizmente ainda tem muita igreja que está muito parada, né? Que não aproveita a oportunidade que Deus já tem dado para vocês, igreja brasileira, né? De poder ir para todo canto, de poder ir na praça. Eu estava lá em Belo Horizonte e tinha um rapaz na Praça 7, né? Quem conhece Belo Horizonte sabe que a Praça 7 é o centro ali, né? De toda a manifestação, de todas as coisas. E do lado daquela, para quem conhece, do lado ali da Rio de Janeiro, tinha um rapaz com uma Bíblia quase do tamanho desse púlpito, acho que a metade, assim. E ele berrava, sabe, falando de Jesus, gritando sobre Jesus, dizendo sobre Jesus. E eu fiquei todo arrepiado quando eu fiquei do lado dele, assim. Eu fiquei orando por ele. Eu fiquei falando, Deus, se fosse na Indonésia, esse cara simplesmente, se em algum lugar, ele ia ser até degolado. Porque lá a gente não tem essa oportunidade. E tem gente, né, que olha assim, até crente, fala, isso aí está queimando o filme da gente. Ainda critica uma coisa dessa. Coitado, porque não sabe o que é viver
debaixo de uma pressão onde a gente não tem essa liberdade. Por isso eu quero dizer para todos vocês, queridos, eu acho é pouco o que vocês estão fazendo e já fazem. Eu acho é pouco. Tem que fazer muito mais. Tem que fazer muito mais, porque o nosso Deus merece o nosso melhor. E Ele tem dado para vocês essa liberdade. Use essa liberdade que Deus tem dado para vocês. Eu fico feliz, de ver a Lagoinha se expandindo aqui. O Maxwell, o Maxwell é um grande amigo, que a gente conhece há muito tempo, e ver como ele tem essa visão, como ele tem isso. Mas eu quero falar para vocês, eu acho pouco, sabe? Porque o que eu tenho entendido, e o que Deus me fez entender, é que vocês têm sido bombardeados, digamos assim, nessas últimas semanas, sobre a questão missões. E Deus me revelou que entre vocês existem pessoas que estão muito confusas com relação a isso, que se sentem até chamados, mas não sabem como agir e como fazer diante de tudo isso. Eu louvo a Deus por isso. E o Senhor me mandou aqui para te dizer, eu como um missionário, eu estou há 28 anos na Indonésia, vivendo como um missionário, me sinto muito mais indonesiano do que brasileiro. Como eu falei para vocês, nasci naquela praia. Quem já foi lá na praia de Ajuruteu? Já foram? Pois é, lá não era como é agora, não tinha luz elétrica, não tinha carro, não tinha nada dessas coisas quando eu nasci lá. Era simplesmente uma vila pequenininha de pescadores, ainda tem uma parte dessa vila, e foi de lá que o Senhor me tirou. E eu quero dizer para você que eu não sou melhor do que quem quer que seja que esteja aqui. Que cada um de vocês é um missionário em potencial. Eu queria ler para vocês em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, fala o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, nós já recebemos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Nós já temos, como a gente fala no português bem claro, nós já estamos com o queijo e a faca na mão. É assim que fala, né? Nós já estamos com o queijo e a faca na mão. E o que a gente mais precisa é o Espírito Santo, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Sabe, quando eu olho esse vídeo, quando eu vejo, quando eu estou lá naquela casa, é como se eu estivesse no meio da fogueira, A gente nem sente o fogo queimando, mas quando eu olho assim, eu digo, meu Deus, não acredito que a gente consegue fazer tudo isso. Mas não é por mim, não é pela Tenchu, que é a minha esposa, é uma chinesa indonesiana, que eu digo que depois da minha salvação, o melhor presente que Deus me deu foi ela. Ela é uma chinesa que foi muito, muito até perseguida por familiares dela. Ela foi muito criticada pelas pessoas, porque como é que ela, uma chinesa, uma branca, se envolvia com aqueles moleques de rua, com aqueles favelados? Uma vez ela foi numa favela junto comigo, e a mulher simplesmente, ela ficava pegando nela, porque ela é de um povo que é totalmente muçulmano, e ela ficava pegando nela o tempo todo. E ela disse, mas por que você fica me pegando? Ela disse, eu odiava cristão. Eu não queria nem ouvir falar em cristão. Mas eu sei que quem é cristão é bom, Parece que ser cristão é legal. E eu acho que vocês têm mostrado para a gente uma outra face, digamos assim, do que é ser cristão. Você vem, se importa conosco, que somos favelados, que somos pretos, ela falou assim mesmo. Porque lá existe muita diferença entre negro e branco. Negro no sentido assim, porque não tem negro, é moreno. Para lá, nasceu moreno não presta. Porque para eles é muito feio, entendeu? Mas a gente sabe que não é a cor da pele, A gente sabe que é o que está em nós, é o caráter nosso.
sabe? E a gente tem feito diferença naquele lugar, porque nós temos simplesmente recebido essa plenitude do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo está sobre nós, para que nós possamos ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como falou, né? Explicando direitinho, a nossa Jerusalém seriam as missões locais, local onde vocês estão, é Belém no caso. Judéia e Samaria são missões estaduais ou regionais, como a gente pode dizer. E até os confins da terra, que seriam as missões internacionais ou intercontinentais. Para quem não sabe, no mundo missionário, a Indonésia, ela fica localizada nos confins da terra. Porque se você dá a volta no globo, eu vou levar terça-feira, eu só vou chegar lá na quinta-feira. Vão ser 32 horas de viagem, desde Belém até eu chegar na minha cidade. Para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia, lá já é segunda-feira de manhã. Sabe? Então, no mundo missionário, a Indonésia está localizada nos confins da terra. E é lá que nós estamos. E nós sabemos que Jesus foi o primeiro e o maior missionário enviado ao mundo. Disso todo mundo sabe. E como missionário, ele nos ensinou e deu grandes exemplos que hoje nos servem como modelo para que a gente possa realmente fazer missões. Se você está em dúvida, se você fica perguntando, mas como é que eu posso fazer? Eu não fiz um seminário, eu não fiz teologia, eu não fiz nada disso também. Eu saí, eu peguei aquele avião enorme, indo para a Indonésia, pela primeira vez eu fui, porque o Senhor, eu sabia que Ele tinha me escolhido. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Como eu falei para vocês, eu sou mais indonesiano do que brasileiro. Sabe, agora eu já estou falando, eu cheguei aqui no final de agosto, e já estou falando português, assim, 99%, digamos assim. Mas, aquele caboclinho, sabe, ele escolheu para o outro lado. Então, assim, você também, independente de quem quer que você seja, independente da educação que você tenha, desculpa que algumas vezes eu ainda esqueço algumas palavras, porque é que eu tenho que falar, né, legalzinho, assim, né, então eu me confundo um pouco, porque lá no meu dia a dia eu falo 3 línguas, que é o indonês, que é o Bahasa indonésio, né, que é a língua oficial da nação. Eu falo javanês, porque eu moro na ilha de Java, e falo inglês também. Então, no dia a dia, eu falo nessas 3 línguas. Brigo, prego, ensino, faço de tudo naquela casa, nessas 3 línguas. Quase nunca em português. Português é só no WhatsApp, é só nas notícias, é só para ler, é só para traduzir tópicos que a gente tem que ensinar para eles, mas falar. Tem alguns jogadores de futebol que moram lá e às vezes a gente encontra. Mas, queridos, é muito gostoso, sabe, esse negócio de missões. Sabe, se você quiser realmente entender como é que é o reino de Deus e você poder explicar isso para as pessoas, sabe, querido, é algo tremendo. E Jesus, ele deu esse exemplo para a gente, né? Em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35 a 38, fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão dele, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua obra. Então, queridos, capacitados pelo Espírito Santo e seguindo o modelo de Jesus, o nosso mestre, nós podemos assim cumprir a grande comissão, que é de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A começar da Jerusalém, onde a gente está, e até os confins da terra. Vejamos alguns pontos importantes que eu queria frisar para você entender mais sobre essa questão de missões. A primeira coisa,
a dinâmica missionária. Na Bíblia, ela sempre nos mostra e sempre fala que Jesus andava, percorria, ensinava, pregava, curava, expulsava demônios. Ele pintava o sete, como a gente fala. Ele era ação em si. Fazer missões significa ação. Tem muita igreja que faz congressos de missões, seminários de missões, simpósios de missões, fala, e não faz nada, e não age. Eu sei que vocês têm sido bombardeados, e eu sei que o Senhor ainda espera muito mais de você. E lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 14 e 15, fala assim: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas, coisas boas, como a gente falou, né? Então o modelo de Jesus deixa muito claro o conteúdo da missão, de missões. Pregar o evangelho, que é a evangelização, que é para isso que nós fomos chamados. Ensinar os princípios do reino de Deus, isso significa discipulado. Curar os enfermos, isso significa trazer cura para o corpo e para a alma das pessoas que estão aí, como nós lemos, desgarradas como ovelhas sem pastor, sem rumo, sem direção. E foi para isso que Deus tem chamado cada um de nós. Assim sendo, queridos, ninguém pode se desculpar: eu não posso fazer nada disso. Meu querido, eu quero dizer para você, você tem sido abençoado de uma tal forma, você tem recebido coisa da parte do Senhor que pessoas precisam conhecer, que pessoas precisam saber. Vamos deixar de ser obesos espiritualmente, só cheio. Mas se Deus tem te abençoado, é para que você possa passar essa bênção para frente. É para que você seja bênção para as pessoas. É para que você seja canal de bênção para as pessoas. É para isso que Deus tem te colocado aqui. É para isso que Deus tem te ensinado. É para isso que tem simpósio. É para isso que teve a conferência Impacto, que foi falado sobre o sertão, né? Foi isso que foi falado. Tanta coisa para fazer também no nosso Brasil. Tem gente que fala assim para mim assim: mas por que tu foi para tão longe? Se tem tanta coisa para fazer no Brasil. Eu falei assim: eu sempre falo, quem Ele quer usar aqui no Brasil já está no Brasil. Mas Ele também se importa com as outras nações. Ele se importa com os outros povos. E Deus me ensinou isso quando eu cheguei na Indonésia, queridos. Eu não sabia falar um A. Eu falava malmente, falava inglês, aquele inglês de segundo grau que era naquela época. Sabe, mas hoje eu louvo a Deus. Hoje nós já foram mais de 130 pessoas, crianças, adolescentes e jovens que passaram pela nossa casa. Já temos vários, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 17 netos já na Indonésia. Né? Agora tem esses 72, que são crianças, a menor tem 4 anos, que veio de uma tribo lá do extremo leste da Indonésia. Nós temos crianças de povos tribais também, que viviam em total, sem saber nada de moderno, sem saber nada sobre as coisas modernas da vida. Mas são crianças, são adolescentes que Deus tem levado para a nossa casa. Então, meus queridos, todos nós fomos capacitados. Como eu falei, Deus Ele vai dando jeito, Deus Ele vai ensinando, Deus Ele vai mostrando. Então, o que é que você tem? O que é que você pode fazer? Talvez o seu dom, o seu talento, as suas posses também, que o Senhor tem te dado. Segundo ponto, é necessário que a gente tenha visão missionária, ou visão do reino. No versículo 36 e 37 que nós lemos, fala que Jesus via
as multidões. Ele era visionário, ele enxergava longe. Não era egoísta e nunca pensava em si próprio. Poucas vezes a gente vê Jesus sozinho descansando, porque como ser humano nós precisamos descansar sim. Mas ele nos deu esse modelo, né, esse exemplo de estar sempre em ação. E o que é que ele via? Ele via oportunidade. Achei legal quando o Maxwell já viu o terreno lá e já disse, já viu uma oportunidade. E quem sabe Deus não vai honrar. E quem sabe se Deus não vai dar. Quem sabe Deus não vai fazer além do que ele pensa, imagina, ora, enfim. Se não for aquele, pode ser o melhor. Eu sei que Deus vai dar o melhor para vocês. E o que ele via eram pessoas aflitas, pessoas exaustas, que andavam desgarradas, sem rumo, sem direção, como eu já falei. Como ovelhas sem pastor. Pessoas maduras e prontas para a ceifa. Ele tinha uma visão pastoral. Ele se importava. Ele deixou as 99, né, como a Bíblia diz, e foi atrás daquela que estava desgarrada. E achou ela toda ferida. E achou ela toda, falando português bem caro, toda ferrada, toda lascada. E o que ele fez? Botou ela no ombro. Que Jesus! Eu vou contar para vocês, queridos, eu tenho maior prazer, maior alegria, mesmo em meio a tanta dificuldade, sabe? Não é fácil cuidar de 72, a gente está devendo escola. Esse ano nós tivemos 12 jovens, né, que entraram para a faculdade, né? Tem um que entrou na semana passada para fazer um curso de cozinha, de cozinhar gastronomia. E ele me mandou uma mensagem, me mandou uma foto dele na cozinha lá. E ele disse: pai, muito obrigado por você ter me escolhido, por você ter me recebido na casa lá. Hoje eu estou aqui porque eu tenho Jesus na minha vida, porque eu tenho você na minha vida. Ele foi abandonado, a mãe dele era uma prostituta, e ele foi abandonado por ela. Não sabe quem é o pai dele. Ele vivia com um avô, e o avô também jogou ele na rua. Ele veio de uma ilha lá perto das Filipinas. E ele disse: pai, no mês que vem a gente vai ter que fazer um prato diferente, que é uma prova. Eu quero fazer uma comida brasileira. Eu quero fazer feijoada. Então tu traz feijão para mim do Brasil, para mim fazer daquele feijão que é preto, para eu fazer uma feijoada para mostrar para eles. E eu vou ter o maior prazer. Eu estou falando isso não me gloriando. Meu pai é um brasileiro. Ele deixou o Brasil, deixou essa comida gostosa e veio para cá para cuidar da gente e dos meus irmãos. Ele disse: eu vou dizer isso, pai, quando eu for apresentar o meu prato. Isso me encheu de alegria, sabe, de prazer, de saber que nem tudo está perdido. Queridos, para vocês terem uma ideia, tem dia que a gente não tem nem dinheiro para comer. Mas sabe, eu não sei se eu contei aqui da outra vez sobre a questão do cara que foi levar comida para a gente. Não contei, vou contar essa para vocês saírem daqui sabendo quem é esse Deus maravilhoso. Sabe? Porque é muito lindo, sabe? A gente chegar aqui, cantar com tudo isso, tem fumaça, e tem esse painel grandão, e tem todas essas coisas, é muito legal. Sabe? Mas como será que tem sido a vida de cada um de nós fora daqui? Um dia, querido, de manhã cedo, geralmente é a última semana do mês, que a gente não tem mais dinheiro para nada. E a gente vai comprar fiado lá na feira com os muçulmanos. Detalhe. A gente só liga, eles vão deixar os frangos tudo lá na frente de casa.
Porque Ele sabe que a gente vai pagar, porque Ele sabe, eu sempre falo, olha, não tem dinheiro para te pagar agora. Mas o meu Deus, Ele vai fazer um milagre, vai botar alguma coisa. Lembrei de outro milagre que aconteceu. Mas eu vou contar primeiro esse. De manhã cedo a gente não tinha mais nada para almoçar. E toda de manhã a gente tem o devocional lá, antes deles irem para a escola. Eu cheguei para eles e falei assim, olha filhos, eu acho que hoje a gente vai ter que fazer um jejum obrigado. Porque a gente não tem mais dinheiro para comprar nada. Vocês vão chegar, talvez não tenha comida na mesa para vocês comerem. Aí um dos meus filhos, que hoje ele veio da primeira leva, hoje ele já é casado, né? Ele chegou para mim e disse, pai, uma das melhores coisas que eu gosto de ser cristão é que a gente ora para Jesus e Ele responde. Quando eu era muçulmano, a gente ora 5 vezes e não acontece nada. Eu tenho certeza que eu vou chegar da escola, ele falou assim praticamente essa palavra, eu vou encher o bucho. Vai ver só. Eu falei, amém. Se tu crê, então assim será. E eu fui para o meu quarto. Eu falei assim, Deus, tu não está nem doido. Tu não está nem leso. Né? Desculpa a expressão, sabe? Mas eu digo para vocês que lá praticamente eu quase não tenho amigo. Né? Só venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós. E o meu único amigo é Ele. Quando você tem aquele amigo, essa esposa, né, que é bem amigo, você chega e solta o verbo mesmo com ele, com ela, né? Porque é seu amigo, você tem intimidade. Não quero aqui escandalizar ninguém. Mas eu falei, Deus, tu não é nem doido me decepcionar, me fazer passar vergonha na frente deles. Ele já disse que ele tem certeza, então tu tem que dar teu jeito, eu não estou nem aí, esse problema não é meu, não quero saber, te vira. E aconteceu que uns 2 meses atrás, daquele dia, um grupo de jovens foi na nossa casa, porque queria conhecer quem é o Dodô, o brasileiro, né? Que veio lá do Brasil, que tem aquele monte de meninos de rock. Eu queria saber, porque para a glória do nome do Senhor, nós somos muito bem vistos e bem quistos lá por eles. E eles foram levar algumas coisas, arroz, as coisas e tudo, e queriam saber como esse negócio de ser missionário, como esse negócio de ser chamado. Eu expliquei tudo para eles, eles ficaram maravilhados. Foi de manhã, quase na hora do almoço, eles saíram de casa e foram para um restaurante que ficava, sei lá, mais ou menos 1,5 km perto de casa. E eles estavam sentados na mesa lá, comentando sobre a minha pessoa. Ah, que tal e tal, cheio da minha bola, como a gente fala, para a glória de Deus. E o dono do restaurante estava servindo a mesa deles. E aí, ele estava ouvindo, né? Estava servindo, eu estava ouvindo que eles estavam. Ah, interessante. Onde que é essa casa? E esse cara? Você sabe o endereço deles? Eu quero que vocês me dêem o endereço. Eles deram simplesmente um telefone, tudo, deram tudo para ele, as informações, ele guardou numa gaveta. Quando chegou naquele dia, tem um prato lá que se faz com pescoço e cabeça de galinha. Cabeça com pescoço, tudo. Então tem que fritar isso, depois tem que fazer um molho. Para quem não sabe, a Indonésia a gente come pimenta horrores, como a gente fala. Para você ter uma ideia, na nossa casa a gente consome cerca de 2 a 3 quilos de pimenta malagueta por dia. Lá não tem esse negócio aqui que tu chega, né, no restaurante daqui, aquela garrafinha de pingar, 1 gota, 2 gotas lá. Não, é uma papa de pimenta. Você vira aquelas mesas lá, são 6 mesas, cada mesa daquela tem que ter uma bacia de pimenta. Aí sabe o que aconteceu naquele dia? O tal do chefe fritou demais as cabeças com os pescoços e não dava para fazer o prato que tinha que fazer. Aí a única coisa que ele tinha que fazer era jogar fora aquilo, que não ia vender, não ia dar certo.
para fazer o prato que eles tinham que fazer. Mas sabe o que aconteceu? Ele lembrou daquele cara que aqueles meninos estavam falando e tal. Ele disse assim, sabe que uma coisa? Eu vou levar isso para eles. E era 11h45 da manhã, meus filhos chegaram 12h15, ou seja, meia hora depois. Ele chegou lá na frente e falou, é aqui que mora um cara que chama Dodô, que é um brasileiro, não sei o quê. Aí meus filhos que estavam na frente falaram, eu quero falar com ele. Aí ele chegou para mim, selamat siang. Saya ini punya restoran itu yang Nusantara yang dekat sini tahu. Saya pemiliknya. Dan hari ini saya punya cooker, dia itu salah. Entenderam? Não, né? Ele fala assim, olha, o nome dele é Ilham. Eu sou o Ilham, eu sou dono daquele restaurante no Santara, que quer dizer arquipélago, que fica ali perto do Bonete. Já sei, já fui lá, já comi peixe lá. Sabe o que aconteceu hoje? O meu chefe errou lá na fritura das cabeças, que era para fazer o porcadelo, que era o nome do prato. E eu simplesmente lembrei, porque teve uns jovens que foram 2 meses atrás lá na minha casa, lá no restaurante, no meu restaurante, e falaram sobre vocês. Eu quero saber se você aceita essa comida que eu ia jogar fora. Mas eu senti, ele disse, eu senti no meu coração que eu tinha que trazer para você. E quando ele falou isso, eu já estava no reteté, eu já estava doido, eu já estava louco, eu já estava chorando, eu já estava... Eita! Sabe? Ele disse, olha, mas tem um porém. Eu sou budista. Você aceita essa comida de um cara budista? Eu falei, mano, eu não quero saber quem tu é. Sabe? Falando português bem claro, eu não sei de que buraco tu saiu. Sabe? Eu só sei que tu é um anjo que Deus mandou trazer comida pra gente, porque nós não tínhamos comida hoje. E se eu aceito, claro que eu aceito. Aí eu contei para ele a história que o Samsolo falou. Ele disse, ele era muçulmano. E ele disse que ele sabia que Jesus ia trazer comida e que hoje ele ia encher o bucho. Eram 2, sabe aquelas panelas altas? Eram 2 panelas daquela, mais a metade lotada de pimenta. Então estava completo. Aí, queridos, eu dei beijo nele, sabe? Abracei ele. Vixe, eu fiquei louco naquele dia. Fiquei doido. Aí botamos tudo em cima da mesa. Quando eles chegaram, precisava ver a farra deles, precisava ver a festa deles. Aí o Samsolo, meu filho, chegou para mim assim, eu não te falei? Eu não te disse que eu ia encher o bucho? Sabe quantas cabeças e pescoços eu comi hoje? Geralmente é 2, quando a gente serve normal, a porção para eles é 2. Aí se tiver mais, quem tiver os gulosos lá que estão na puberdade, que come bastante, tudo, eles podem repetir, mas começa por 2. Ele disse assim, eu comi 17. Eu não te disse que Deus ia fazer alguma coisa? E ele fez. Aí disse, aleluia, tarputila na mamuia, Tuhan, angkau sungguh ajaib, angkau sungguh baik, angkau gila. Eu falei, Deus, louvado seja o teu nome, tu é maluco. E por que tu sempre deixa para o último segundo, Por que não tinha mandado desde antes? Mas ele quer ensinar a gente a viver de fé, a crer nele. No mês de maio passado, a gente não tinha dinheiro de novo. Eu disse, Deus,
eu vou lá no caixa eletrônico. Não quero nem saber. Um dia eu estava lá na Nova Zelândia, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu fui no caixa eletrônico, cheguei lá naquele buraquinho do caixa eletrônico, tinha $200. Eu peguei, simplesmente eu sabia que eu não estava roubando de ninguém. Era um caixa eletrônico onde não tinha nada. Sabe? Eu disse, Deus, eu vou lá no caixa eletrônico hoje. Eu sei que tu pode fazer alguma coisa. Eu não tenho não vou nem falar a palavra, não tem 1 centavo na minha conta. E eu cheguei lá, não tinha nada. Eu vim na Betia, a Betia é aquela bicicleta que tem uma coisa na frente que a gente senta, o carro vem pedalando e te leva. Aí eu fiquei muito invocado com Deus, ó. Falei, poxa Deus, a gente não tem nada para jantar hoje, a gente não tem nada para essa semana. E aí? Parece que Deus falou no meu coração. Tanangadja, fica quieto, fica calmo. Aí eu vim na Bétia, todo jururu, todo assim. Quando eu vou chegando em casa, na frente de casa, tinha 2 carros parados. E os meus filhos levando um monte de troço dos carros para dentro de casa. E era caixa, e era saco, e era não sei o quê. Quando eu cheguei lá, sabe o que era? Uma família de uma outra cidade, que tinha ouvido falar sobre a nossa casa. Eles foram no armazém, digamos assim, encheram os carros de um monte de coisa que a gente precisava para comer, e simplesmente levaram. E quando eu cheguei lá, que eu vi aquela arrumação, eu comecei. Você já sabe, eu sou assembleano, né? Assim, né? Aí você já sabe. Eu disse, eita, o que é que está acontecendo e tal? Ah, o senhor que é o Dodô, tá. Eu moro lá em Malango. E eu ouvi falar de vocês. E hoje eu resolvi vir trazer esse negócio para vocês comerem. Eu falei, olha, eu estou acabando de vir do ATM. ATM é a caixa eletrônica. Eu fui lá para procurar dinheiro, para ver se tinha dinheiro para a gente comprar. Mas não tinha nada. Mas Deus já providenciou vocês para trazer para a gente um monte de coisa. E haja beijo, e haja cheiro, que paraense sabe como é que é, né? Glória a Deus. E lá na Indonésia a gente não pode tocar em ninguém, né? Lá o homem anda com a mão de mão dada, senta no colo do outro, sem nenhuma maldade, claro. Mas se tocar numa mulher, se abraçar uma mulher, isso é só eu que faço. Na nossa igreja é uma pastora. Eu sou o único que beija ela quando eu chego. Sabe? Mas é isso que Deus faz quando a gente se dispõe a fazer a obra dele. É isso que ele faz, querido. Então, se você tem dúvida, você precisa ter essa visão, você precisa ver, né? Porque muitas das vezes, quando a gente tem isso, a gente parece que é doido. Tem gente que fala aqui no Brasil, fala, tu é doido, como é que tu dá conta de cuidar? Eu tenho 2 filhos, não aguento mais, estou quase botando eles numa creche que eu não aguento mais. Eu falei, eu não sei. Mas Deus faz esse tipo de coisa com a gente. E o nosso Jesus era um Jesus assim. Sabe, ele via, ele olhava, ele contemplava, e aquilo gerava nele, sabe o quê? Compaixão. Ele se compadecia das pessoas. Se você quer ser um missionário em potencial, um dos ingredientes, uma das coisas que você mais precisa ter é compaixão. Uma compaixão que vê além do que as pessoas veem. A mulher samaritana, ela era mal falada. Jesus até mudou o curso, o caminho, porque ele tinha que encontrar com aquela mulher. Existia ódio entre judeus e samaritanos, mas Jesus foi lá com ela. Zaqueu, ele era, que a gente pode dizer hoje, um corrupto. E as pessoas ficavam falando. Mas ele fala, desce daí, hoje me convém estar na tua casa.
Jesus, ele tinha uma compaixão que ia além de dogmas, que ia além de preconceito, que ia além do que as pessoas falavam. E é isso que nós precisamos ter. Compaixão. Ah, mas ele é prostituta, eu não quero nem papo com ele. Ah, mas ele é gay. Ah, mas ele é traficante, mas ele é isso, eu não vou me meter com isso. Como é que você quer ser luz e quer ser sal, se você não poder chegar até essas pessoas? Não estou dizendo que você tem que ser como elas, né? É diferente. Mas você ser tolerante ao ponto de chegar para aquela pessoa e dar pelo menos um aperto de mão. Dizer, Jesus te abençoe. Ah, mas eu não tenho nada. Ah, mas eu sou tão pobre, não tenho nada. Aquele jovenzinho só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Eram tudo que ele tinha. E esse tudo ele deu para Jesus. E Jesus fez o quê? Multiplicou. E assim, milhares de pessoas foram alimentadas. Ah, mas eu não posso fazer missões, eu só vou fazer quando eu me formar, quando a minha casa... e o Marcos Céu fala assim, não posso fazer mais, a gente precisa ter um templo e tudo mais. Aí, aqui, deixa eu só ler para vocês, João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, os campos que já estão brancos para a ceifa. Então aqui falava assim, ainda falta 4 meses, mas Jesus falou, não, Igreja Batista Lagoinha, o tempo é agora, não tem que esperar isso ou aquilo, e eu tenho certeza que no meio do caminho, Deus vai dando, Deus vai fazendo, Deus vai multiplicando, Deus vai abençoando, porque é isso que Ele faz. Basta crer e basta ver, é como Ele fala aí. Mas vede que os campos estão brancos, aqui na tua Jerusalém. Mas a gente já faz isso. Eu acho é pouco. Deus ainda quer fazer muito mais, quer usar vocês muito mais. Para terminar, quero lembrar o versículo que fala, então, rogai, pois, ao Senhor da seara, orem por missões. Essa é uma necessidade básica que nós, missionários, precisamos. É você orando e Deus vai fazer esses milagres que Deus tem feito lá. Então, rogue, ore, seja um intercessor de missões, dos missionários. Vocês me conheceram hoje, quando vocês lembrarem, olha aquele pregador, aquele missionário meio maluco e tal, Deus abençoa ele. Deus vai abençoar, tenho certeza, porque Ele procura essas pessoas que estejam na brecha. Lá em Ezequiel, no capítulo 30, Ele fala sobre isso. Que mande, que envie, né? Ore para que pessoas sejam enviadas, para que pessoas sejam, possam ir, né? Pelas ruas de Belém, por esse estado, por esse Brasil, pelo mundo afora, sabe? E ir, meu querido, também significa o quê? Investimento financeiro. Porque ninguém vai, como é que eu vou daqui para a Indonésia a pé? Não tem como. Só a minha passagem custa quase 7 mil reais. Mas Deus já me deu uma irmã lá, que eu estava pregando numa igreja lá, em São Gonçalo, no Rio. Eu desci, não falei nada de passagem nem nada, eu desci do púlpito e ela disse, olha, você ainda não tem a sua passagem, né? Deus mandou eu dar a tua passagem, eu vou comprar a tua passagem, fique tranquilo. É assim que Ele faz. Fazer missões precisa de grana, infelizmente.
Mas nós temos um Deus que é muito além de todas as coisas. Eu quero te perguntar nessa noite, em qual desses passos você se encaixa? Deus me falou que tem pessoas que estão aqui, mesmo depois de terem sido bombardeados por negócio de missões, estão confusos para saber o que tem que fazer. Eu te dei 3 coisas que você pode fazer, que são essenciais em missões. Ir, né? Se a Igreja Batista Alagoinha quiser mandar alguém para nos ajudar lá, nós não temos obreiro nenhum, só os mais velhos é que tomam conta dos menores. Mano, a gente está pronto lá para receber, se alguém quiser ir. Você ora pelos missionários que estão espalhados por aí afora, e Deus age, e Deus faz milagre, né? Como eu falei, a história do caixa eletrônico, a história do... Eu falei para aquele cara, eu falei assim, olha, não vai mandar o teu chefe embora não, ele não errou à toa. Ele errou porque Deus queria que tu viesse trazer esse dinheiro, essa comida para a gente. E vira e mexe, ele manda comida para a gente está quase aceitando Jesus. Eu ainda vou ganhar aquele homem para Jesus. Eu tenho certeza. Porque eu vou lá, eu oro, sabe? Eu ando entre as mesas e vou orando, sabe? Falo porque ele não é muçulmano, ele é budista, então não tem tanto problema. E ele já sabe. Uma vez ele foi abrir mais uma outra filial, ele me chamou para ir lá orar. E eu fui com todo prazer. Só falta um tiquinho para ele aceitar Jesus. E eu vou chegar aqui ainda para contar isso. E você pode contribuir. Nós precisamos, não vir aqui pedir nada, a gente está com dívidas, a gente está com um monte de coisa, tá? Mas eu sei que o meu Deus é maior do que qualquer uma dessas coisas. Quando eu pegar aquele avião, eu vou dizer, Deus, os meus planos de formiguinha, de não sei o que eu queria juntar e tal, não deu certo. Então é porque tu não quer, é porque tu tem outra coisa para fazer. Então, meu querido, em qual desses passos você se encontra? O que é que você pode fazer dentro dessas 3 coisas? Curva essa cabeça, eu vou orar por você. Pai querido, aqui está o teu povo, a tua igreja, a igreja que o Senhor escolheu, que se denomina Lagoinha Belém. Eu quero orar por cada um deles. Eu te louvo pelo que o Senhor já tem feito na vida de cada um deles. E eu te louvo pelo que tu farás através da vida de cada um deles. Talvez tenha alguém chegado aqui, Deus, tão triste, né, com uma necessidade, com uma enfermidade. Resolve esse problema, Deus. Sara essa enfermidade. Abençoa cada um dos meus irmãos, que eles possam ser suas testemunhas, tanto aqui em Belém, no estado do Pará, no Brasil e até os confins da terra, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor somente. Boa noite para vocês.